Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode abrir os seus olhos, fique em pé um pouquinho, por favor. Nós vamos fazer o sinal da cruz, mas antes eu quero falar algo que João Maria Vianney dizia a respeito do sinal da cruz. São João Maria Vianney, o padroeiro dos padres, dos sacerdotes. Ele dizia que quando nós fazemos o sinal da cruz, nós traçamos sobre nós tudo aquilo que Deus é. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é cura, Deus é libertação, Deus é amor. E toda vez que eu faço o sinal da cruz, então eu preciso ter essa consciência. Eu trago tudo aquilo que Deus é para minha alma e para minha vida. Tendo consciência disso, muito consciente do poder do sinal da cruz, então quero convidar você para que a gente possa iniciar esse momento de reflexão da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, por favor. Se não cansar o dedo aí, Felipe, eu vou pedir para você ficar fazendo um fundinho para mim. Se cansar, pode dar uma segurada, tá bom? Boa noite. Alegria, gente, imensa voltar nesse grupo de oração. Quero agradecer o seu Edivaldo, que fez esse convite, né? O grupo de oração, mas sobretudo na pessoa dele. É uma alegria poder estar aqui para que a gente possa partilhar daquilo que é a coisa mais importante, para mim, pelo menos, num grupo de oração, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pela palavra. Ninguém muda de vida sem ouvir a palavra de Deus. A igreja diz em um documento do Concílio Vaticano II chamado Dei Verbum que, assim como nós adoramos a Eucaristia, nós devemos venerar e adorar a palavra de Deus, porque a Eucaristia é o verbo, é a palavra feita carne. Eu me chamo Douglas, eu sou casado com a Daniele, e eu sou pai do Benício, que exatamente hoje está fazendo 2 meses de vida. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele, porque ele é um milagre na nossa vida. E eu sou grato a Deus por tantas pessoas que estão aqui e que oraram para que Deus um dia também realizasse esse milagre na nossa vida. Nós passamos alguns anos tentando engravidar, descobrimos alguns problemas e, graças a Deus, engravidamos naturalmente. E há 2 meses eu tenho a graça de olhar para a criatura mais linda que eu já vi na face da terra, que é o meu filho. Então eu quero agradecer aos irmãos que oraram. Eu quero também entregar essa noite aqui de oração, de reflexão da palavra, e colocar como intenção a Dani, o Benício, que estão em casa. Eu cheguei um pouco tarde porque eu estava ajudando a dar banho. Tá pensando que, né? Tem as minhas obrigações. Mas que bom que a gente está aqui para partilhar da palavra de Deus. Você que trouxe a Bíblia, espero que você tenha trazido a sua Bíblia, ou que você tenha ela baixada no seu celular. Eu vou pedir que você abra comigo o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Amém? O curso bíblico. Que bom, o pessoal está treinado aqui. Muito bem. Diz o texto, eu vou ler, obrigado. Eu vou ler a minha tradução aqui, a minha versão é da Bíblia de Jerusalém. Eu sei que a maioria gosta da Bíblia Ave Maria, mas eu gosto mais da Bíblia de Jerusalém, porque ela é mais fiel ao texto bíblico, ao texto grego, tá? Mas enfim, não é um problema. Só que talvez tenha alguma coisa diferente, alguma palavrinha, então é bom que você saiba. Vinde a mim, todos os que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Trecho curto, porém muito profundo e muito significativo.
E é esse texto que vai nos ajudar a refletir sobre o que nós estamos aqui nesta noite para falar, sobre confiança e entrega a Deus. Esse texto aqui, Jesus falando para o povo, falando para as pessoas que estão ali à sua volta, Jesus está fazendo dois convites. Eu não sei se você percebeu. O primeiro convite está ali no versículo 28, e o segundo convite está no versículo 29. E cada um desses convites nos leva a níveis distintos de relacionamento que nós podemos ter com Ele. E eu vou falar mais para frente. Antes de falar dos níveis de relacionamento que nós podemos ter com Ele, eu quero falar sobre esses dois convites e as suas consequências. Então, o primeiro convite, venham comigo. O primeiro convite é: vinde a mim, todos os que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Esse primeiro convite que Jesus faz é um convite mais aberto, é um convite mais universal. Jesus está convidando toda e qualquer pessoa que queira entregar o fardo, o peso da vida, do dia a dia, que muitas vezes nós carregamos e que nos faz desanimar. Então você que está carregando um fardo, você que está carregando um peso, seja quem for você, seja você quem for, homem, mulher, não interessa, Jesus então está fazendo um convite universal. Arrisco até a dizer que inclusive é o convite que a igreja faz a toda criatura. Muitos aqui, acredito que todos, são católicos. Mas você já parou alguma vez para perguntar o porquê que você se denomina católico? O porquê que nós somos chamados de católicos? Já parou alguma vez para pensar? Essa palavra ela surgiu no início da igreja com um santo chamado Santo Inácio de Antioquia, que começou a nos denominar de católicos. A palavra católica é uma palavra grega e significa universal. Porque a mensagem da igreja é uma mensagem universal. A liturgia da igreja é uma liturgia universal. Se você for a uma missa na China, e lá é pouquíssimo, né? O número de cristãos é muito pouco. A mesma missa que se celebra aqui em Cafelândia é a mesma missa que se celebra na China ou em qualquer lugar do mundo. A mensagem é a mesma. Os dogmas são os mesmos. E qual que é a mensagem universal que a igreja prega em primeiro lugar? João capítulo 3, versículo 16. Deus amou de tal forma o mundo que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira grande mensagem da igreja é: existe um Deus que nos ama, apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas e dos nossos pecados. Porque faça o que você quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu continuo sendo indigno. Eu continuo sendo pecador. Quem me resgatou foram as virtudes de Cristo. Então, diante de Deus, ninguém é bonzinho o suficiente. E é pela graça, é pela misericórdia. Essa é a grande mensagem. Jesus faz um convite universal aqui, nesse primeiro convite. Então, seja quem for você, de perto, de longe, da igreja ou fora da igreja, você ser humano, criatura humana, filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. Se você tem um fardo, traga, porque eu quero aliviá-lo. Se você tem um cansaço, eu quero aliviá-lo. E o que é cansaço? Olha só que interessante. Esse tipo de cansaço aqui, de acordo com a biologia, de acordo com a ciência, se ela é um cansaço crônico que dura muito tempo, porque é uma coisa a gente limpar a casa, a gente trabalhar um dia, num dia extenuante e ficar cansado. Outra coisa é um cansaço frequente e perene que beira a uma doença, que nós chamamos de cansaço crônico. E o que muitas vezes nos leva a esse cansaço? Olha só, tarefas, prazos, contas, dívidas, discussões, pessoas para agradar, o cônjuge, os filhos, o trabalho, o desemprego, a faculdade, a dieta. Se você é solteiro, você tem que casar. Se você é casado, você tem que ter um filho. Se você já tem um filho, você tem que ter um outro filho. É ou não é verdade? Aí, para acrescentar um negócio que já não é tão fácil, aí vem pandemia, usar máscara. Tá fedida essa máscara, já deve estar, mas você se acostumou, né? Nem lava mais, nem troca mais. Doença, política e eleição em 2022.
É tudo isso que vai pesando, que vai cansando essa mochila da nossa existência. E aí, diante de tudo isso, o que muitas vezes nós fazemos? Eu não aguento mais. Eu não consigo mais. Eu não tenho força mais de seguir. Eu não consigo, eu vou desistir. Meu Deus do céu, não dá mais para viver desse jeito. É ou não é verdade que muitas vezes a gente se encontra assim? Não aguento mais, uma dor de cabeça constante, estresse constante, não dorme mais, é insônia, é preocupação com isso, com aquilo. E a vida vai perdendo gosto, a vida vai perdendo sabor, a vida vai perdendo sentido. Porque nós vamos carregando um peso tão grande, inclusive um peso que muitas vezes a gente carrega sozinho, que a gente não pode compartilhar com os outros, que a gente não pode dizer para os outros, porque a gente tem medo do que as pessoas vão dizer, porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, porque a gente sabe que se a gente compartilhar, alguém vai dizer assim, não, está tudo bem, vai ficar tudo bem, logo passa. E aí a nossa dor ou o peso que nós carregamos é tratado como se fosse uma coisa normal e natural. E aí eu vou internalizando, eu vou guardando tudo isso, e vou guardando. E aí, diante dessa realidade da nossa vida, Jesus olha para mim, olha para você e diz: vinde a mim, porque eu vos darei descanso. Vinde a mim, não importa o tamanho do seu cansaço, não importa o quão grandioso parece que ele é, o quão insolucionável ele parece que é, vinde a mim, porque eu vou te dar descanso. O que significa a palavra descanso? Fui consultar, fui procurar ajuda do pai dos burros, dicionário. E o dicionário, acredite se quiser, o dicionário apresenta 16 significados para a palavra descanso. Não vou ler todos, eu escolhi um que mais me chamou a atenção e que acredito que mais tem a ver com a nossa realidade e com o nosso contexto. Olha só, o quinto significado do dicionário: descanso, estado de quem recuperou as energias em seguida a uma atividade extenuante. Isso é o descanso. Na sequência vale perguntar também, o que é extenuante? A palavra é bonita, mas muitas vezes a gente não sabe o que é. O que é extenuante? Que causa enfraquecimento físico, abatimento, falta de força e falta de saúde. Esse é o cansaço crônico. Quando a gente vai perdendo a saúde física, mental, parece que a gente não tem força, parece que a qualquer momento você vai cair na rua, no trabalho, não tem descanso, ou até mesmo você está tão cansado que você não consegue nem dormir, de tão cansado que você está. Já aconteceu isso com você alguma vez? Você está tão cansado, morrendo de sono, mas por estar tão cansado você não conseguiu nem dormir. Isso é o cansaço que leva a perder quase as forças. Isso significa o cansaço extenuante. Jesus olha para essa situação, seja ela qual for, e mais uma vez diz: vinde a mim, porque eu vos darei descanso. Esse convite que Jesus faz, talvez não seja o primeiro que ele já fez para você. Talvez, há muito tempo você não via, por exemplo, ao grupo de oração. E você veio hoje, porque talvez você está com algum problema, porque talvez você está com alguma dificuldade, porque talvez você está com alguma preocupação, e você veio com a intenção de aliviar esse peso. Porque se um dia ele me aliviou, eu sei que ele vai me aliviar, mesmo se eu estiver longe dele, porque ele é Deus e Deus é amor. Deus é misericórdia. Eu posso cair, eu posso pecar, eu posso falhar, e Deus vai continuar sendo Deus, mesmo que eu seja um sem vergonha. É verdade? É verdade. Deus continua sendo amor, Deus continua sendo misericórdia. Só que é o seguinte: esse primeiro convite que Jesus faz, e se a gente aceita, ele leva ao primeiro grau de relacionamento que nós podemos ter com Ele. E qual é esse primeiro grau de relacionamento?
um grau superficial de relacionamento, um grau de uma falta de confiança, ou falsa confiança e falsa entrega. Os que ficam nesse primeiro convite, vinde a mim, porque eu vos darei descanso, são aqueles que veem Jesus apenas como aquele que resolve os problemas da nossa vida, como o curandeiro, aquele que só resolve problema, que liberta, que cura. Tá tudo caindo, desmoronando na minha cabeça, eu vou à igreja porque Jesus vai me ajudar, Jesus vai me libertar. Posso dar um exemplo? Pega os retiros quando nós fazemos aqui nesta paróquia de cura e libertação. Abarrota de gente, acaba as fichas rapidinho, porque falou de cura, falou de libertação, nego que nunca pisou na igreja aparece, porque quero ver se Jesus me cura. Vai fazer um outro retiro com outro tema, por exemplo, santidade, vai aparecer 15 pessoas para fazer o retiro, porque quem é que quer saber de santidade? Quem é que quer saber de retidão? Quem é que quer saber de mudança de vida, de conversão? Vai falar de conversão, isso ninguém quer. Agora falou de cura, falou de libertação, eu vou lá. Como se Jesus fosse um band-aid. Para que serve um band-aid? Você coloca lá no machucado, eu estava até agora com ele, tomei banho, caiu que eu machuquei o dedo aqui. Um dia, dois, tal, melhorou, eu tiro, jogo o band-aid fora. E muitas vezes a relação que nós temos com Jesus é essa: o meu band-aid, estou machucado, caí, me machuquei, ralei, então vou colocar um band-aidzinho. Ou a relação que nós temos com Ele é uma relação como se Jesus fosse um analgésico. Para que serve analgésico, gente? Eu estou com dor de cabeça, eu tomo remédio para a dor de cabeça passar. Uma vez que a dor de cabeça passou, eu não preciso mais tomar o remédio. Os que aceitam o primeiro convite são os que ficam na superficialidade, que tem uma relação com Deus de você me dá que eu te dou, se você fizer eu faço, se você fizer eu prometo, se você fizer eu pago uma promessa em Aparecida. Relação superficial, fica na superficialidade, na desconfiança e na falsa entrega. Porém há um outro grupo, o grupo que aceita o primeiro convite e que só não ficam nele. São os que aceitam o primeiro convite e que vão para o segundo convite. Qual que é o segundo convite? Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Qual que é o segundo convite? Tomai o meu jugo, e ele traz uma consequência, que é um pouco diferente do que a consequência do primeiro. O primeiro a gente ouviu dizendo Jesus: vinde a mim, porque eu vos darei descanso. O segundo é: tomai o meu jugo, porque eu darei um descanso às vossas almas. Qual é a diferença? Eu vou explicar para vocês. Por isso que eu falei, são 3 versículos, mas que tem uma profundidade imensa. Vamos entender o que significa tomar o jugo. Jesus faz o segundo convite para nós: tomai o meu jugo. E o que é o jugo? Primeiro, a definição de jugo. Vocês devem saber. Eu que sou menino da cidade grande, criado em prédio e que foi educado à base de leite e pera, não sabia o que era jugo. Mas quem trabalha com terra, agricultor, deve saber. Mas vamos lá, o que é o jugo? Peça de madeira utilizada para prender 2 bois à carroça ou ao arado. Lembraram agora o que é o jugo então? É aquele negocinho de madeira que faz os 2 bois ficarem juntos. Por que Jesus disse, depois de ter feito o primeiro convite, vinde a mim porque vos darei descanso, ele convida, tomem o meu jugo? Sabe por quê? O que Jesus está querendo dizer aqui, minha gente?
Jesus quer que eu e você nos prendamos a Ele. Tal qual os bois ficam presos um do lado do outro, Jesus quer que a gente se prenda a Ele, que a nossa vida esteja presa a Ele, que a gente não busque Ele apenas quando a gente precisa, mas que seja uma entrega, uma conexão, uma busca perene e constante. E são poucos que fazem isso. Jesus quer um relacionamento profundo com a gente. O Senhor não quer apenas que você venha num grupo de oração para sentir um tremelique, uma tremedeira, para chorar, para se emocionar, para ficar feliz e para ter uma boa semana. Jesus quer que você venha aqui para se abastecer e para que você se comprometa com o reino de Deus, do seu trabalho, na sua faculdade, você seja a luz quando você não está aqui. Infelizmente, o segundo convite, muita gente não está interessado. As pessoas estão correndo de comprometimento, as pessoas estão fugindo de comprometimento. Vou dar um exemplo aqui que é comum à maioria. Nós estamos à frente do acampamento Maranata. Até que Deus queira, eu sou coordenador junto com a minha esposa e tem os nossos irmãos que coordenam junto com a gente e todo um povo aí que aceitou a proposta, tudo gente doida. Nós já tivemos oportunidade de levar mais de 500 pessoas para fazer acampamento. E uma das coisas que a gente fala é, para você ajudar no acampamento depois, você precisa se comprometer. Você precisa estar inserido numa pastoral, num movimento. Quem está inserido na pastoral e no movimento e vem ajudar na festa da igreja, ou qualquer coisa nesse sentido, são os que permanecem. Inclusive tem um monte aqui, ó, que são os mesmos. São os mesmos que estão na missa, são os mesmos que ajudam, são sempre os mesmos. E os que pararam pelo caminho, que só aceitaram o primeiro convite, voltaram para a vida velha. Infelizmente. Ou são aqueles que estão esperando ter um outro acampamento, para ele fazer o acampamento e reviver o acampamento dele, para dar um gás e ele continua. Ou seja, são aquelas pessoas que vivem de gás em gás, de momentos em momentos. Está no primeiro nível de relacionamento. Está no nível do interesse. Está no nível do sentimentalismo. Jesus quer mais de nós. Jesus quer comprometimento. Jesus quer entrega de cada um de nós. Jesus quer que a gente seja o discípulo e não um povão. Olha a Bíblia, leia o Evangelho. Você vai perceber, Jesus ele se relaciona e se comunica de uma forma com o povo. E Jesus se comunica e se relaciona completamente diferente com os seus discípulos. Os discípulos são os mais íntimos, são os mais chegados, são aqueles que estão no dia a dia e que estão com Jesus para tudo, na hora da felicidade, na hora do perrengue, na hora da dificuldade. Diferente daqueles que aparecem só quando precisam ter alguma coisa. Sabe a barganha? Vocês sabem o que é a barganha, né? Se Deus me der, eu faço. Se o Senhor me der, eu faço tal coisa. Barganha. A gente fica barganhando com Deus como se Deus fosse, desculpa a palavra que eu vou usar, idiota. A gente fica fazendo chantagemzinha com Ele. Se você fizer, eu faço. Se não, eu não faço. Se você provar para mim que o Senhor existe, aí eu vou acreditar em você. Quantas coisas Deus já fez na nossa vida. Aí na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora da provação, Deus esquece. Eu falo isso, gente, olha, toda vez Deus coloca esse negócio na minha boca. Eu preguei uns dias desses aqui, acho que eu falei coisa parecida. Mas é real. Quando tudo está bem na nossa vida, tudo está bem na nossa vida. Obrigado, Jesus, aleluia, glória a Deus. Dificuldade, fulano pegou Covid, fulano internou, fulano quebrou a perna. Deus, o Senhor me esqueceu? O Senhor esqueceu de mim? Aonde o Senhor foi parar? Será que Deus existe? Eu acho que Deus não existe. Mas peraí, olha só que loucura. Quando tudo está bem na nossa vida, por que a gente não para e pensa assim: ô Senhor, eu quero que o Senhor me explique, por que está tudo bem na minha vida? Eu quero saber. Não é possível ter alguma coisa estranha? Eu estou feliz, as coisas estão acontecendo, está maravilhoso no trabalho, no meu relacionamento. Peraí, acho que o Senhor está sendo injusto demais, está me dando muito e para os outros você não está dando. A gente faz isso? Não faz. Mas no primeiro probleminha, o dia foi maravilhoso. Sabe?
dia extremamente maravilhoso. Aí chega, sei lá, 10 da noite, acontece um negócio desse tamanho, é capaz de tirar a nossa paz e da gente falar assim: nossa, meu Deus do céu, estragou meu dia. Meu dia estava sendo maravilhoso, acabou com o meu dia. Um negócio desse tamanho, teve força de destruir um dia que foi maravilhoso. Faz sentido isso aqui que eu estou dizendo, sim ou não, gente? Ou eu estou ficando doido? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu moro há 7 anos aqui em Cafelândia, todo mundo sabe dessa história. Eu venho de São Paulo, capital, participar da renovação de São Paulo. E todo ano no carnaval, nós íamos para um evento no ginásio do Ibirapuera chamado Alegrai-vos. Só ia a gente top, cantar, pregar e beleza. 3 anos seguidos, pelo menos, sempre nós encontrávamos uma senhora que ia com a filha cadeirante pro Alegrai-vos. Tipo, coisa de 3 mil pessoas, coisa grande, ginásio do Ibirapuera, lotado, imagina, muito, muito louco. E essa mulher persistentemente vivia no Alegrai-vos ou em outros lugares, mas principalmente ali. Qual que era o objetivo dela? Pedir a Deus a graça da cura da filha. O sonho dela era que a minha filha ande, que a minha filha seja curada. E um dia, o que aconteceu? Lá estava aquela mulher, tinha um pregador lá conduzindo um momento de oração e começou a proclamar palavras de cura, de milagre. E falou: Deus está nesse momento curando alguém que sofreu um acidente e está numa cadeira de roda. Deus está te dando a graça agora de se levantar. E a gente estava em silêncio, um momento de oração. E eu estava numa parte do ginásio, na minha frente, do lado esquerdo, lá atrás, uma mulher começou a gritar desesperadamente. Quem era? Aquela mulher que estava incessantemente pedindo a Deus uma cura. Deus, na frente de 3 mil pessoas, levantou a filha dela da cadeira de roda. E o pregador falou: vem aqui para testemunhar um milagre. A mulher catou a cadeira de roda. E a criança, que era paralítica, paraplégica por causa do acidente, foi curada. Ela deu testemunho. Eu chorei um monte, nunca tinha visto aquele negócio na minha vida. Doideira total. E um monte de cura. Gente que era cego voltou a enxergar. Só coisa sobrenatural. Porque Deus faz, Deus realiza. Agora o que eu quero falar não é o milagre, não é da cura em si. Todos os anos a gente enchia um ônibus da paróquia e ia para o Alegrai-vos. Pergunto para vocês se o ano seguinte desse evento que transformou a vida dessa mulher, ela estava lá no Alegrai-vos? Não. Porque Deus fez tudo o que ela queria. Agora não faz mais sentido buscar Deus, porque Deus já fez o que eu queria. Já assistiram A Procura da Felicidade? Eu vou dar um spoiler aqui. Se você não assistiu, o filme, sei lá, já tem uns 10 anos. É um filme com Will Smith, um filme baseado em fatos verídicos, né? Que ele é pobre e tal, dorme no banheiro do metrô com o filho. Já assistiu esse filme? Sensacional. Se não assistiu, assista. Lindo, maravilhoso, beleza. O que acontece em um momento do filme? A mulher larga ele está desempregado, não tem nada para comer, vai atrás de pensão para ficar, o negócio está no desespero, no cansaço dele, cheio de coisa na cabeça. O que ele faz? Vai até uma igreja com o filho. É uma cena linda. E ele levanta a mão e chora, se emociona. Uma das cenas mais lindas do filme. A vida do cara muda completamente, começa a ganhar dinheiro e tal. No final do filme, ele está caminhando com o filho. O menino vira e fala assim: pai, hoje nós vamos à igreja. Nós vamos lá naquele lugar que a gente foi aquele dia orar. Logo no final do filme, não sei se vocês vão lembrar disso, me marcou demais. Ele vira para o menino e fala assim: hoje não, filho, porque nós já conseguimos o que nós queríamos indo até lá. Se você já assistiu esse filme e não notou isso, assista de novo. E lá no finalzinho do filme, ele diz isso para o menino. Então esse é o retrato de muitos de nós. Muitas vezes nós buscamos a Deus apenas por aquilo que Ele pode nos dar.
E Ele quer mais do que isso, Ele quer um relacionamento, Ele quer um comprometimento. É exatamente, gente, eu rezando em casa e preparando, eu falei, Senhor, eu vou usar esse exemplo aqui, será que vai ser legal? Mas eu quero que você entenda, com o maior respeito que eu tenho a Deus, é só para que você entenda, tá certo? Vamos imaginar que, meninas, você encontrou o príncipe encantado num primeiro momento. O cara é educado, é gente boa e tal, você está ficando com ele, você está conhecendo ele, e chega um dia, ele fala assim, olha, eu acho que a gente está indo muito rápido, vamos dar uma freada, eu quero ficar com você, vamos ficando, eu não estou pronto para um relacionamento, eu não estou pronto para namorar e tal. O que você faria com um cara desse? Que não quer nada com nada da vida, só quer ficar, não quer comprometimento, não fala de casar, não fala nada disso, ele só quer ficar, ele só quer bagunça, só quer gandaia. Eu quero fazer a mesma comparação. Quem busca Jesus só por causa da cura, porque precisa de milagre, precisa disso e daquilo, estou precisando ir na igreja, faz tempo que eu não vou à igreja, agora que está tudo quase ruindo sobre a minha cabeça, eu vou lá para a igreja. É exatamente assim. Então você vai, dá uma ficadinha, dá uma amassadinha ali, né, no escurinho, que não deveria fazer, mas não tem o compromisso de dizer assim, eu quero casar com você, eu quero constituir uma família com você, eu quero ter filhos com você, eu quero conhecer o teu pai, eu quero conhecer a tua mãe, eu quero que a gente coloque lá no Facebook relacionamento sério, né? Porque tem muita gente que tá em relacionamento aí que a menina tá doida para colocar, mas o cara não assume o relacionamento e fala, não, agora não, tá muito cedo, porque ele não quer se comprometer. Entendeu a comparação? Com certeza, é exatamente a mesma coisa. Jesus quer comprometimento, não que isso apareça de vez em quando. E aí a gente vai para a gente, indo para o final, para a gente rezar, para pedir a Deus a graça de mudar a nossa história. Qual é a consequência desse convite, quando nós aceitamos tomar o jugo de Jesus? Quando eu aceito me conectar, estar ligado a Ele, para que Ele faça o que Ele quiser da minha vida. Ele diz assim, e encontrareis descanso para as vossas almas. É um pouco diferente do que a outra consequência. A outra só encontrareis descanso. E essa aqui, encontrareis descanso para as vossas almas. Qual é a diferença? Pode parecer algo muito simples, mas é profundo. A palavra alma, em grego é ruá, e hebraico é nefesh. Quando Deus cria o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus modela o homem com as suas mãos e sopra sobre ele o nefesh, o ruá. Nefesh e ruá, o que significa? O sopro da vida, a existência. Então quando Jesus fala assim, encontrareis descanso para as vossas almas, pelo menos no que veio no meu coração, é exatamente como Adão e Eva viviam no paraíso antes do pecado. Eles estavam intimamente conectados com Deus, eles viviam Deus a todo momento, porque eles estavam em paz com Ele, em conexão com Ele. Então quando Jesus diz, eu vos darei descanso para as vossas almas, Ele está dizendo assim, o descanso que eu quero dar para vocês é um descanso perene, contínuo. Não é um descanso pontual, que recebem aqueles que só lembram dele quando estão cansados. Quando nós temos um relacionamento, o descanso é contínuo. E é isso que Jesus está querendo dizer. Se eu me comprometo com Ele, os problemas podem até existir, mas eles não me destroem. Eles não tiram as minhas forças, eles não me cansam. Por quê? Porque mesmo na dificuldade eu permaneço unido a Ele. Aconteça o que acontecer, eu não questiono, eu não duvido, eu não confronto, eu não me revolto, porque eu estou ligado a Ele. E é diferente do primeiro grupo, porque como que é o primeiro grupo? O primeiro grupo é aquele que vira e mexe, está revoltado com Deus, está questionando Deus, está confrontando Deus, porque o Senhor fez isso, porque o Senhor permitiu aquilo. Ou seja, são pessoas que, como não têm um relacionamento com Deus, com Jesus, e não o entendem,
não têm uma confiança 100%? Porque não se entregaram 100%. Agora, quando eu fiz uma experiência, eu aceitei o primeiro convite: vinde a mim, receberei descanso. E eu fui e continuei. Eu peguei o jugo, eu aceitei a minha missão. É isso que eu quero para a minha vida. Isso vai ser todo dia, não vai ser só terça-feira à noite, não vai ser só domingo na missa, mas vai ser diariamente, no meu quarto, na minha intimidade. Eu vou buscá-lo, eu vou vir aqui de tarde, eu vou adorá-lo, eu vou pegar o terço, eu vou ler a Bíblia, porque é um relacionamento, e relacionamento precisa disso. Quem aqui é casado, sobretudo, sabe. Você precisa nutrir o seu relacionamento conjugal, senão ele vai esfriando, ele vai se perdendo, e outros relacionamentos, obviamente. Mas deixa eu falar aqui do conjugal, porque é imagem da Bíblia para nós. A Bíblia diz que a igreja é esposa de Cristo. Nós somos a igreja. Então é nesse nível de intimidade. Jesus espera que eu tenha uma intimidade com Ele, tal qual a intimidade que eu tenho com a Dani. Ou seja, eu a conheço, eu sei do que ela gosta, eu sei do que ela não gosta, eu sei o que a deixa feliz, o que a deixa triste. É isso que Jesus quer de nós, que a gente tenha esse nível de relacionamento. E aí eu não preciso questionar, eu não preciso duvidar, eu não preciso me revoltar, porque mesmo em meio à tempestade, pode parecer que ele está dormindo, até ele pode estar dormindo, como aconteceu com os discípulos, lembram? Da tempestade acalmada, os caras ficaram todos desesperados. O Senhor quer que a gente morra? É isso? O Senhor quer que a gente morra? Jesus tranquilo acorda e fala: cala-te. Manda o vento calar, o mar calar. E ele diz o quê? Homens de pouca fé. O que é pouca fé? A palavra fé vem do grego também, pistes. Pistes significa adesão, aderir, se lançar. O que é a falta de fé? É a falta de confiança, é a falta de entrega, é a falta de intimidade. Quando eu não tenho fé, eu duvido, eu questiono, eu zombo. Lembram de Jó? Lembram da historinha de Jó? O que aconteceu com Jó? Perdeu tudo, e os amigos falavam assim: meu, amaldiçoa Deus, larga esse Deus. E ele falava: não vou largar, Deus nunca me deixou de lado. Deus esteve do meu lado quando eu tinha tudo, e eu sei que Ele vai me tirar dessa. E é o que vai acontecer no final da história. Então, quando eu tenho um relacionamento com Ele, eu confio, eu entrego. E para terminar, o que eu preciso fazer para me entregar a Ele? Para que eu passe de nível, gente. Porque, escuta aqui. A gente precisa passar de nível, o grau do relacionamento que a gente tem com Ele. A gente tem que parar de tratar Deus como Deus fosse um analgésico. Jesus como se fosse um analgésico, um band-aid, que eu só procuro quando eu estou com alguma dor. Eu preciso estar com Ele. E aí eu vou fazer de novo, trazer a imagem que a própria Bíblia traz do casamento. No altar, o que a gente diz? Prometo amar-te, respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. É esse relacionamento que a gente tem que ter com Ele. A casa está caindo, eu continuo rezando. Estou com doença, continuo rezando, continuo agradecendo, porque eu sei que o mesmo Deus que me atende quando tudo está bem, é o Deus que vai me acudir quando tudo não está tão bem assim. O que a gente precisa fazer? Alguns versículos antes ele falou, fechei minha Bíblia aqui, mas ele falou, se olhar na tua Bíblia aí, Jesus fala assim: Pai, eu te louvo porque você escondeste essas coisas dos escribas, dos homens entendidos da lei, e revelaste isso aos pequeninos. Quem são os pequeninos? As crianças. Em Mateus, mais para frente, a gente estava no capítulo 11, no versículo 18, capítulo 18, versículo 3, o que Jesus vai dizer? Quem não for como uma criança não vai entrar no reino de Deus. Para ter uma confiança, para passar de nível, eu preciso ser como uma criança. Gente, e agora faz tanto sentido isso para mim, que estou com uma criança de 2 meses dentro de casa. Nunca fez tanto sentido, agora eu entendo por quê. Se eu deixar o Benício, a gente deixar o Benício em cima da cama, ele morre. Ele precisa de tudo de nós para sobreviver. Tudo, para comer, para dormir, tem que chacoalhar ele. Fez cocô, xixi, tem que trocar ele, senão vai assar e não sei o que lá. Gente, ele precisa de tudo, absolutamente tudo, porque é um ser frágil.
É isso que a gente precisa com Deus. A gente precisa lembrar que nós somos uma criança, tal qual Benício, na presença de Deus. Sem Deus eu morro. Não literalmente, num primeiro momento, mas a minha fé morre, a minha alma morre, a minha esperança morre, a minha confiança morre. Então eu preciso dar um passo para trás, alguns passos para trás e aceitar: eu sou uma eterna criança e Deus é o meu Pai para sempre. Eu não sobrevivo longe dele. Não tem jeito, não tem jeito. Diante de Deus a gente nunca vai ter 18 anos, a gente nunca vai ficar de maior. A gente sempre vai depender dele. Gente, como era maravilhoso ser criança e adolescente. Meu sonho era ser adulto, hoje eu queria ser criança. Porque meu pai e minha mãe não resolvem os meus problemas mais. Meu pai e minha mãe não resolvem os meus pepinos, não pagam as minhas contas. É a vida de adulto. Tem hora que eu queria ser criança. Não queira alcançar a maioridade diante de Deus. Queira ser uma criança eternamente. Queira depender de Deus eternamente. E reconheça isso: eu preciso de Deus, senão eu jamais vou descansar. Senão nunca vou encontrar a paz na minha alma. A gente precisa parar de resistir e aceitar isso, ponto final. Você foi criado para Ele. E deixa eu te falar, isso é maravilhoso, não é ruim não. Fazer a vontade de Deus é aceitar que Deus sabe o melhor que existe para a nossa vida. É aceitar que Deus nos ama mais do que nós nos amamos. Amém? Se você entendeu o recado, se você entendeu a mensagem, quero convidar você, por favor, a ficar em pé, para que a gente possa rezar junto. Vinde a mim, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e eu vos darei descanso às vossas almas. Por favor, feche teus olhos, para que você não perca a concentração, o seu foco. A sua oração agora é com o Pai. Jesus chamou Jesus de Abba. Abba é uma expressão hebraica que significa papai. Como as crianças chamam seus pais: papai, papai, papai. Eu quero convidar você nessa noite a falar com o seu papai, a se reconhecer como uma criança que se enganou, que se perdeu, que acha que é o dono de tudo, que está no controle, que você pode fazer sozinho, mas você não pode. Eu não posso, porque eu serei eternamente uma criança, e se eu não reconhecer isso, eu não vou desfrutar desse descanso, eu não vou encontrar paz. Eu quero convidar você, meu irmão, a abrir o teu coração para o Pai, e rasgar a tua alma, e dizer: Senhor Jesus, é assim que eu estou. Pai, é assim que eu estou. Eu venho diante de Ti nesta noite assim, um caco, um lixo destruído. Eu finjo que está tudo bem, mas não está tudo bem. Eu choro sozinho, as minhas lágrimas caem quando eu estou sozinho no meu quarto, no meu travesseiro. Eu me finjo de forte, eu me finjo de bom, mas o Senhor sabe o nível que eu estou de esgotamento, de fraqueza, de desânimo. O Senhor sabe o quanto que eu estou desesperado. Muitos não sabem, Senhor, mas o Senhor sabe. Sabe como eu me encontro, e eu não quero mais viver a minha vida desta maneira. Eu não quero mais te buscar só quando eu preciso, nos momentos de dor, mas eu quero, Senhor, ter um relacionamento contínuo, diário e profundo com o seu amor. Eu quero que a minha alma desfrute desse descanso perene. Aconteça o que acontecer, faça chuva, faça sol. Eu quero, Senhor, ser blindado de tudo aquilo, Senhor, que quer tirar minha paz, que quer tirar o meu foco. E Deus fala para você: minha irmã, você tem se sentido muito perdida, sem foco. Isso está te trazendo um desespero na tua alma muito grande, porque você não está conseguindo se decidir. E o Senhor pede para que você sente, ore, escute Ele, escute o Pai.
Descansa a tua alma e as tuas preocupações nas mãos dele. Confia, entrega e deixa Deus fazer. Deus coloca no meu coração muitas pessoas aqui. Você tem pedido muito tempo a mesma coisa, insistentemente, e o Senhor pede para você: confia, agradece agora, agradece, porque eu não sou surdo, eu te ouço, eu te vejo. Eu preciso que você confie em mim e que você espere o meu tempo, que você espere a minha hora, e não se desespere, porque eu estou no controle de tudo. Não é você, não é você, sou eu que estou no controle. Então, se é para confiar, confia de uma vez. Entregou, espera, confia, porque eu não sou homem para te decepcionar, eu não sou qualquer um para te decepcionar, mas eu sou Deus na sua vida, e eu jamais te decepciono, eu jamais te desamparo. Receba essa palavra, meu irmão, no teu coração, na tua vida, na tua história. E para a gente terminar, eu quero que você, por favor, com os olhos fechados, sem se importar com quem está do seu lado, pouco importa quem está do seu lado agora, eu quero que você abra os teus braços, como se você pudesse pular no colo dele, como se você pudesse abraçá-lo, porque é nele que você pode confiar. Escute, você vai bater cabeça, você vai bater cabeça, você vai bater cabeça e vai voltar nessa verdade: longe de Deus você não é nada. Você pode se revoltar, espernear, fazer chantagem, mas uma hora você vai lembrar: longe dele você não é nada. Reconheça isso. Nós reconhecemos o Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Pai. Eu quero lançar, Senhor, me lançar, pular nos Teus braços, Senhor, porque eu confio em Ti, Senhor. Sem Ti eu morrerei, sem Ti eu não permanecerei de pé. Por isso, eu me lanço, eu me entrego, Senhor, nessa